O desaparecimento de uma pessoa é sempre um grande mistério. Apenas o desaparecimento de várias pessoas ao mesmo tempo, ou mesmo várias dezenas de pessoas, ou um assentamento inteiro pode ser mais misterioso. De abduções incomuns e testes místicos a navios fantasmas e desaparecimentos no campo de batalha. Esse é o Infinito, e nesse episódio vou falar sobre os mais misteriosos desaparecimentos em massa que ainda não têm explicação. Vamos nessa! Uma possibilidade de desaparecimento pode ser abdução alienígena ou abdução de OVNIs. Sim, parece estranho, mas muitos teóricos e especialistas acreditam que tais abduções estão longe de ser ficção. Alguns ufólogos afirmam que os alienígenas podem abduzir pessoas tanto individualmente quanto em massa, e tais abduções têm consequências. Algumas pessoas conseguem retornar à Terra, mas elas mudam para sempre. Um caçador de OVNIs de Houston, chamado Daryl Sims, diz que tem evidências de abduções aliens. Segundo ele, uma mulher abduzida por OVNIs retornou ao nosso planeta com uma espécie de implante que foi implantado nela por representantes de uma civilização extraterrestre. Caiu de seu olho em sua mesa enquanto ela conversava com seu chefe. No entanto, os implantes não são a única coisa que os aliens implantam nos terráqueos. Ele contou as bolas de metal com as quais ele disse que uma garota espirrou depois que os aliens pulverizaram uma substância desconhecida em seu nariz. Bem, e outras pessoas abduzidas retornam à Terra sem esses dispositivos, mas pelo menos com a psique quebrada. Barney e Betty Hill não foram poupados dessa coisa. Sua história é considerada a mais enigmática em termos de abdução alienígena em massa, assim como o primeiro caso documentado do chamado Encontro Próximo do Sétimo Tipo. Aconteceu em 19 de setembro de 1961, quando o casal estava voltando para casa em Portsmouth. Enquanto dirigia pela estrada, Barney detectou uma luz suspeita seguindo seu carro. Ele parou o carro e tirou seus binóculos para ver o disco brilhante. Ele viu as figuras de 11 seres humanoides que estavam seguindo ele e sua esposa em um OVNI. A fuga dos rios não funcionou. Logo, o carro começou a desacelerar, depois parou enraizado no chão, e a eletrônica dentro da cabine falhou completamente. Ao mesmo tempo, o casal sentiu que estava adormecendo. Eles acordaram 2 horas depois, a 50 quilômetros do local onde tudo aconteceu. O casal acreditava ter passado por uma experiência de abdução alienígena. Nos 2 anos seguintes, Betty sofreu de distúrbios mentais, que incluíam pesadelos que ela não conseguia distinguir da realidade. Muitas vezes ela sonhou que ela e o esposo foram abduzidos por humanoides atrofiados que os usaram como cobaias, explorando o corpo humano. Incapaz de lidar com seus problemas por conta própria, Barney e Betty decidiram consultar um psiquiatra, que sugeriu que fizessem um curso de hipnose. Surpreendentemente, o curso ajudou a lembrar de muitos detalhes da abdução. E um dia, Betty desenhou um mapa estelar que os alienígenas lhe mostraram. Esse mapa mostrava os caminhos de onde eles vieram e para onde eles viajaram. Mais tarde, após as sessões gerais, as mesmas memórias foram expressas por Barney. Algo semelhante aconteceu com Michael Lepp e Janet Cornell em 7 de agosto de 1968. Segundo eles foram abduzidos por aliens perto do cabo de um barco flutuando no lago do acampamento. Michael não conseguia se lembrar de nada até que decidiu ir ao centro de pesquisa de OVNIs por causa dos pesadelos que vinha sofrendo há muito tempo. No centro, sob a influência de hipnose, lembrou-se de entrar a bordo da nave e ver Janet deitada em uma mesa e vários alienígenas ao redor. Eles a estavam examinando e fazendo raspagens de pele. De acordo com os abduzidos, eles queriam gerar a raça humana em outros planetas. O que você acha desses casos? Foi tudo real ou essas histórias são falsas ou exageradas? Diz o que você acha nos comentários e fique ligado, porque isso é apenas o começo. Além desses, existem casos verdadeiramente místicos e 100% reais de desaparecimentos em massa que ninguém consegue explicar. No século XVI, a colônia inglesa de mesmo nome foi fundada na ilha de Roanoke, perto da Carolina do Norte, na América. Pretendia ser o primeiro assentamento inglês permanente na América do Norte, mas ficou na história não apenas como tal, mas também como um dos desaparecimentos em massa mais místicos. A primeira expedição de mais de 100 homens chegou à ilha em 1585. Ela incluía John White, que por um tempo foi governador da ilha de Roanoke. Em algum momento ele navegou de volta para a Inglaterra e voltou alguns anos depois com uma nova expedição. A primeira já havia desaparecido. Quando John e os outros chegaram a Roanoke, a ilha estava vazia. Eles encontraram apenas o esqueleto de um homem e a palavra Croatoan esculpida em uma árvore. Como se viu, era o nome de uma tribo indígena que vivia no sul da ilha. Aparentemente, um dos membros da primeira expedição gravou esse nome em uma árvore como uma dica de quem é o responsável pelo desaparecimento em massa. Uma teoria era que os colonos realmente foram mortos por nativos americanos, mas a verdade veio à tona recentemente.
Aparentemente, os colonos deixaram a ilha e se refugiaram a 70 quilômetros de distância. 2 anos atrás, cientistas encontraram muitas cerâmicas inglesas, alemãs, francesas e espanholas do século XVI lá. Roer Verde. Em fevereiro de 1923, um grupo de turistas que viajavam pelo Brasil se deparou com a vila de Roer Verde, com cerca de 600 pessoas vivendo lá na época. Inicialmente, eles queriam parar na aldeia para um descanso, mas quando entraram em Roer Verde, ficaram estupefatos. Não havia ninguém lá. Nem uma única pessoa, nem mesmo um animal. Os turistas começaram a olhar ao redor da área e ficaram ainda mais surpresos. Em muitas casas o rádio estava funcionando, havia comida nas mesas e em algum lugar havia até um incêndio. Parecia que os moradores da aldeia haviam deixado há apenas alguns minutos ou horas. Os turistas começaram a procurar vestígios, mas não encontraram nada. Os habitantes da vila pareciam ter desaparecido no ar. Os turistas foram até os policiais, que iniciaram sua própria investigação. Eles não encontraram pistas, exceto uma nota suspeita no quadro negro da escola da aldeia que dizia: sem resgate. Quem deixou? Os locais ou as pessoas que os sequestraram? E os sequestradores eram humanos? Não há respostas. Assim como pessoas, nenhum dos desaparecidos foi encontrado. O que é assustador é que o incidente de Roer Verde não é o único desse tipo. 7 anos depois, a situação mística se repetiu. Hunter Joe LaBelle estava procurando um lugar para dormir e decidiu ir para a vila Inuit, perto do lago Andinuk, no Canadá. Joe conhecia bem os habitantes porque havia negociado com eles e eles o conheciam bem. Ele sabia que uma aldeia com algumas centenas de pessoas estava sempre pronta para recebê-lo, mas ninguém o recebeu naquele dia. Ao entrar na aldeia, Joe não encontrou uma única alma. Assim como no caso Roer Verde, tudo indicava que não havia comoção. Havia comida nas casas e armas penduradas. Joe começou sua investigação e descobriu um túmulo em ruínas no cemitério local, bem como os corpos de 7 cães perto da aldeia. Como se viu mais tarde, eles morreram de fome, o que era estranho, já que havia muita comida na aldeia. As pessoas nunca foram encontradas. Não se sabe o que aconteceu naquele dia na aldeia canadense, mas parece que esse caso tem algo a ver com o misterioso desaparecimento em Roer Verde. Desaparecimento na Baía de Suvla. Desaparecimentos misteriosos ocorreram não apenas na América, mas também na Europa. Um dos mais inexplicáveis aconteceu na Baía de Suvla, na Turquia. Essa pitoresca costa do mar Egeu, plantada com ciprestes, guarda sua própria lenda, conhecida por muitos fãs de histórias de terror. Em agosto de 1915, um grupo de desembarque britânico, o regimento Norfolk, desembarcou ali e ficou sob fogo pesado de metralhadoras e franco-atiradores. Como a floresta próxima foi incendiada pela artilharia britânica e turca, o regimento foi isolado do resto das forças, perdendo a orientação no espaço. Ao tentar entrar na aldeia, os soldados desapareceram em um nevoeiro espesso e ninguém mais os viu. Quando a neblina se dissipou, não havia soldados vivos nem seus corpos. Ainda não se sabe para onde os soldados foram. De acordo com uma versão, eles foram capturados e executados, mas de acordo com outra, algo místico e inexplicável aconteceu naquele dia. Alguns até acreditam que o misterioso desaparecimento do regimento Norfolk está relacionado aos experimentos de Nikola Tesla. Aliás, o episódio em si, assim como a batalha na Bahia, se refletem na cultura. A música chamada The Foggy Dew é dedicada a esse evento. Aliás, é a música de entrada de Conor McGregor no UFC. Desaparecimento na Suécia. A Suécia é considerada um país bastante pacífico, mas mesmo aqui coisas estranhas acontecem às vezes. O único desaparecimento em massa na história sueca foi em 29 de julho de 1965. 4 jovens parecem ter desaparecido no ar nos arredores de Gotemburgo. Gay Carlson, Jan Olof Daslow e Kjell Aken Johansson eram amigos que trabalhavam juntos. Foram vistos pela última vez dirigindo um Volvo azul para fora da cidade. Relatos de homens desaparecidos chegaram de suas famílias em momentos diferentes. Essa pode ter sido a razão pela qual a polícia não ligou imediatamente ao desaparecimento dos 3 homens. Nenhum deles tinha carteira de motorista, o que significava que pelo menos um deles estava dirigindo sem carteira. Embora os jovens tenham sido presos anteriormente por pequenas violações, em geral eram considerados normais. O próprio fato de terem desaparecido era muito estranho, mas não parou por aí. No mesmo dia, um outro homem chamado Ubner Lundqvist desapareceu em Gotemburgo. De lá, ele enviou a seus entes queridos um cartão postal que dizia: "Está tudo bem, não se preocupem." Essa foi a última mensagem sobre ele. Acredita-se que ele tenha participado da viagem com os 3 homens em um Volvo azul. Não se sabe se eles já se conheciam ou se o encontro foi uma coincidência, mas de qualquer forma, nenhum deles foi encontrado. MV Joita. Assim como o Titanic, o MV Joita foi considerado inafundável. E como no caso do Titanic, o desastre atingiu o MV Joita.
Em outubro de 1955, o navio partiu para a costa do arquipélago da Nova Zelândia, Tokelau, com 20 passageiros e vários tripulantes a bordo. O navio parou de se comunicar e foi encontrado meio afundado 37 dias depois, perto de Vanuatu, a segunda maior ilha de Fiji. Não havia ninguém a bordo. O navio era conhecido por transportar 4 toneladas de carga para a Nova Zelândia, mas desapareceu com seus passageiros e tripulantes. Um incidente já bizarro começou a se tornar ainda mais misterioso quando os detalhes começaram a surgir. O rádio do MV Joita estava sintonizado em um canal de socorro. Não havia bote salva-vidas a bordo, mas havia muitas bandagens ensanguentadas. Não se sabe como isso pode ser conectado, mas alguns especialistas têm teorias. Segundo elas, o MV Joita começou a afundar por causa de tubos corroídos. A tripulação enviou um sinal de socorro que ninguém recebeu e depois deixou o navio em botes salva-vidas. Os passageiros provavelmente tiveram que pular na água em coletes infláveis. De acordo com essa versão, alguns foram comidos por tubarões e outros foram arrastados para o mar pela corrente. Mesmo se for o caso, o que isso tem a ver com tantas bandagens sangrentas? Para onde foi a tripulação? E para onde todas as 4 toneladas de carga foram? Isso é desconhecido. E isso é tudo, pessoal. Qual história mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.